Quem são os pais de Ayase? Qual é o mistério que essa série esconde sobre a criação dela? E por que eles não vão aparecer em Dandadan? Ficou curioso? Então não deixe de se inscrever nesse canal, ser humaninho beligerante, senão vou roubar sua banana. Antes da gente ir para nossa teoria principal, o que acontece? Ayase Momo teve seus poderes liberados graças a estímulos causados pelos alienígenas serponianos. Um desses alienígenas acabou seguindo o exemplo do ET de Varginha, mas esse decidiu ficar na Bahia comendo acarajé pelo visto. E o que acontece? Ayase, após isso, acabou liberando seus poderes psicocinéticos e utilizou ele para ajudar os seus amigos a enfrentar todo tipo de yokai e alienígena até o momento nessa série maravilhosa. Mas como nem tudo são flores, Ayase no momento tá em uma situação crítica, já que após enfrentar o yokai das cartas féricas, simplesmente ela ficou presa dentro de um baú amaldiçoado, porque a menininha não conseguiu se controlar e comer um fruto daquele lugar. Após finalmente o Karan e os demais conseguirem derrotar completamente o yokai, que ela foi solta daquele local, só que em um tamanho reduzido, digamos assim. E quais são as ligações de Ayase com esse tamanho dela, eu vou explicar pra vocês já já. Mas antes vamos ver um pouquinho do passado de Ayase. Desde o início da série, ela foi mostrada como uma pessoa criada apenas pela sua avó, que forçava ela a fazer sinais de proteção e ir até o caminho da escola, fazendo ela sofrer bullying por causa dos seus amiguinhos. E durante todo esse tempo na série, ela mencionou seus pais apenas 2 vezes. O que é mais estranho é que nessa série a gente não viu pais de nenhum dos personagens praticamente, sendo eles apenas o pai de Aira no velório dela e o pai e a mãe de Didi, que são completamente pirados e fazem o filho deles correrem atrás do carro em movimento enquanto eles levam uma carga de madeira pra seca. Os pais até o momento de Quinta Sakata, o gordinho mais odiado de Dandadan, ninguém viu, assim como é um mistério completo quem é os pais de Ocaron, a gente simplesmente não tem informação nenhuma de quem são os pais de Ayase. E se eu falar pra vocês que ela simplesmente não tem pais, e não estou dividindo o cingarrinho do capeta da vovó Seiko, simplesmente Momo Ayase não tem pais. E como que eu cheguei a essa conclusão, meus garotos? Vou explicar pra vocês de formas bem detalhadas. O que acontece? Produzindo meus belos conteúdos, eu procuro em tudo que é mitologia ou até mesmo no próprio nome dos personagens alguns significados, porque a maioria dos autores colocam significados por trás dos nomes dos seus personagens. Um exemplo pra vocês, quando eu pesquisei o nome da vovó Seiko, diz que o kanji de Sei referencia a estrela e o kanji Ko é algo relacionado à criança ou a algo purificado. Então dá a entender que o nome dela na realidade, um dos significados, é Seiko, criança estrela, que rapidamente faz uma ligação à deusa Materazo da mitologia japonesa. Mas se você quer ver essa teoria com mais detalhes, eu vou deixar no card aqui acima e você vai verificar logo após esse vídeo, mas somente após o final dele. Fazendo a mesma pesquisa com o nome de Momo Ayase, a gente consegue identificar o kanji de Aya, representado por tecido de seda ou padrão de elegância. Até porque, é claro, a nossa garotinha se veste muito bem durante a sua obra, já sendo o kanji representado de ser por correnteza ou passagem crítica, tendo também outro significado como a própria palavra força. E por último e não menos importante, simplesmente a palavra pêssego. Nesse momento você deve estar pensando, olha lá, o Sonar, quem não suporta a Ayase, ele sempre separa o Ocaron e ela nas teorias dele e simplesmente ele vai me dizer agora que ela é um pêssego. Você não tá errado, meu garoto. Sim, a Ayase possivelmente é um pêssego. Mas calma, meu garoto, não vai me xingar nos comentários e também não vai pedir pro alienígena serponiano pegar minhas bananas. Vou explicar direitinho pra vocês o que acontece com a relação de Ayase e do pêssego. O pêssego na mitologia japonesa é um item extremamente importante, já que ele representa a própria imortalidade. Em uma das mitologias mais importantes, Sun Wukong, que no caso é o Rei Macaco, invade o Palácio Real e devora todos os pêssegos que tem nas árvores daquele local, o que faz gerar toda a mitologia dele após aquele ocorrido. Mas não é essa mitologia em específico que a gente vai pegar, a gente simplesmente vai até a mitologia do garotinho chamado Momotaro. Conseguiu já perceber a semelhança dos nomes, né? E nesse momento você deve estar um pouquinho mais calminho, não vai mandar ninguém pegar minha banana. E o que acontece na mitologia de Momotaro? Uma senhora de idade junto com seu marido simplesmente não podem ter filhos. Então ela, orando pro deus daquela região, vai até o lago lavar as suas roupinhas. Enquanto ela lava as suas roupinhas, um enorme pêssego dourado aparece boiando no rio. Como tá numa época de seca, ela identifica que aquilo é um presente dos deuses e leva pro seu esposo para eles comerem aquele pêssego. Assim que ela está prestes a cortar o fruto, ele se parte no meio e a senhorinha vê no meio do fruto uma criança deitada. O velho então identifica que aquilo é uma resposta
resposta à prece da senhorinha pelos deuses e põe o nome da criança como Momotaro, que Momo significa, é claro, pêssego, e Taro é um sufixo para utilização masculina, sendo o sufixo feminino como ko, então daria Momoko, mas isso não é relevante até o momento. Ai, Sonarken, mas a mitologia acaba aí? Não, meu garoto, não acaba ainda porque tem muito mais história e eu adoro encher o ouvido de vocês com várias referências mitológicas independente do momento, até porque é muito divertido fazer isso. Seguindo um pouco mais a mitologia de Momotaro, ele descobre que tem uma ilha chamada de Onigashima, e essa ilha guarda todo tipo de yokai e inclusive o principal deles, Shuten Doji, o general da armada yokai do reino japonês, que pra quem não sabe ele é um dos Onis mais poderosos que existem. Momotaro acabou crescendo e decide então acabar com toda a festa dos yokais, já que eles invadem seu vilarejo e ele é apenas pobre porque eles roubam todo o tesouro e arroz da vilinha onde moram seus avós. A sua avó, extremamente preocupada com ela, separa 3 kibidango, que são 3 bolinhos de arroz com pouco arroz que tem, para ele levar na sua viagem e se alimentar quando ele está com fome. Durante seu caminho até Onigashima, Momotaro acaba encontrando 3 animais, um fazão, um cachorro e um macaco, no início sendo atacado por eles, mas logo os domesticando com kibidangos. Você já viu essa história assim, eu sei, vocês viram em One Piece. E não menos importante, é claro, eu vou falar pra vocês do que esses 3 animais representam. O macaco representa a agilidade, o cachorro a força e o fazão a inteligência. E quem tem 3 animais do seu lado também? Sim, ela, a Yase, possui Didi representando a força, Ocaron representando a inteligência e Aira com toda a sua agilidade graças ao yokai Akusara, ela representa, é claro, a agilidade. Para resumir o que acontece, finalmente Momotaro invade a ilha de Onigashima, os animais ajudam eles a derrotar todos os yokais presentes naquele local e Momotaro enfrenta o pior de todos eles, Shuten Doji, que por fim, graças a um dos tesouros sagrados que possui naquele local, ela consegue derrotá-lo. E finalmente ela volta para casa após destruir completamente a ilha de Onigashima com todos os tesouros da sua vila que foi roubado. Aí Sonarken, mas isso não explica nada. Sim, meu amigo, explica completamente. Desde a criação do personagem, como ela foi criada, e até mesmo a não necessidade de apresentar os pais dessa criança. E é claro, o propósito que ela teve, que foi simplesmente destruir o yokai Shuten Doji. Eu acredito, é claro, que em Dandadan não vai mostrar dessa seguinte forma, uma criança nascendo de dentro de um pêssego, mas e se Seiko em uma das suas passagens pelos santuários ou nos seus trabalhos de extermínio dos yokais, ela simplesmente não passar embaixo de um pessegueiro e lá ter sido abandonado uma criança. E é claro também que essa lenda remete a muito à história do próprio Dandadan, e se ele estiver escondido na ilha de Onigashima, se ele for um portal pro Yomi, o reino da deusa Izanami, simplesmente ele pode estar lá. E é claro, se você não viu essa teoria ainda, não perde de ver porque ela também está incrível. Tenho várias teorias aqui maravilhosas. E antes de você ficar extremamente putinho e invocar o alienígena nordestino para roubar minha banana, eu vou explicar como que ela vai ficar no seu tamanho normal, só para vocês não ficarem estressadinhos comigo também, tá bom? A gente também possui uma mitologia japonesa sobre o samurai de 1 polegada. Eu vou contar ela bem rapidinho para vocês. O nome desse samurai é Issunboshi. Ele também foi encontrado por um casal que também desejava ter filhos, mas não podia ter, até que finalmente eles encontraram uma criança. Em uma das mitologias ele nasceu dessa senhorinha, mas apenas com 1 polegada, e enquanto ele foi crescendo, simplesmente foi aumentando o desejo dele de se aventurar pelo mundo. Ele pegou uma agulha da sua mãe que ela utilizava para costura e avançou em direção a todos os yokais que ele via pelo caminho, utilizando essa agulha como, acredite se quiser, uma espada. E em uma dessas aventuras ele acabou se deparando com uma princesa sendo atacada por um yokai extremamente poderoso, só que a gente não consegue achar o nome dele em mitologia nenhuma. Por fim, ele acabou derrotando esse yokai e viu que ele possuía uma arma mágica, um machado chamado Shiji no Kozuki, uma arma que concedia desejos ao seu portador. Então ele, empunhando o machado, ele utilizou essa arma em si mesmo e acabou desejando ficar do tamanho normal. 2 por 1 real, viu? Vocês conseguiram ter 2 teorias incríveis em um vídeo de aproximadamente 10 minutos. E é claro que merece a inscrição e é claro também os comentários de vocês. Então não se esqueça de se inscrever e deixar nos comentários o que está achando
achando dessas teorias que, na minha opinião ao menos, estão maravilhosas. Muito obrigado a todo o apoio que vocês estão me dando, mas este apoio infelizmente só está ligado a Dandadan. Eu faço outras diversas obras e resumos de animes, e é muito complicado de verdade manter toda a animação sabendo que eu vou fazer um resumo de mais de 1 hora que leva cerca de 8 horas, 6 horas para mim editar e apenas 100 pessoas ver. Isso é bem complicado mesmo. Mas não se preocupe, por enquanto Sonarken ainda estará aqui. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui. Não se esqueçam da nossa metinha de 5 mil inscritos para mim mostrar o meu rostinho para vocês. No mais é isso, Sonarken diz tchau.